Olá, amigos do Ora Bolas, olá, amigos da Conecta Mais Web TV. Estamos voltando para o convívio de vocês, juntamente com Daniel Durli, Maicon Del Sávio, Dudu Cola, Lucas Del Sávio e com o convidado de hoje, que já foi prefeito de Nova Prata 2 vezes. Ele é advogado, professor universitário e tem um grande histórico para nos contar daqui a pouco. Ele é João Carlos Schmidt. Obrigado. Primeira pergunta. Hoje, 2 de dezembro, estamos com 11 graus em Nova Prata. O senhor acha que o inverno gaúcho também é alemão, de tão teimoso? Olha, eu não sei se o alemão é teimoso. Dizem que não. Diz que teimoso é o que teima com o alemão. Teimoso é quem teima com o alemão, né? E isso eu digo seguido para minha mulher. Isso eu estou concordando com o senhor. Então, né? Lá em casa, a teimosa é ela. Né? Sim. Me admira ela. Nossa, ela é um anjo. Uma Um beijão santa. pra ela. Prof. Sônia. Foi minha professora também. Nossa, professor. Ah, então ela tem experiência para... Professor João Carlos, Pois não. o senhor acho que foi o prefeito mais jovem de Nova Prata, né? Naquela época eu era jovem. Sim, eu de também fato, eu né? era mais jovem. Tu eras criança naquela época, né? Até E com certeza a gente não tinha nascido ainda, né? Não, eu me lembro tinham- do colégio que a professora dizia, escreva o nome do prefeito, o negócio, acho que ninguém acertou o seu sobrenome na turma. Um Alguém tem D, já 2 T's, acertou um T. o Schmidt Eu com X. entendi isso agora. ainda hoje, Agora há pouco também ele pediu. ainda hoje o pessoal tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Quando passam a promissória para mim. Na Sim, prensa cara, toda sim, hora, né? depois fica SCHMI2T, SCHMI2T, agora você SCH... A atrapalhou. dificuldade Bom, foi em 1976, né? Eu tinha 30 Maicon já anos. nascido só hoje. Não, só o Dani. Eu tinha 30 anos quando E o Duda? quando fui eleito prefeito e já tinha sido vereador. Né? Eu já tinha experiência legislativa. Ah, já Legislativo, Quem que era teu vice na época? Olha, eu até gostaria de ter me esquecido dele, né? Porque eu tive a graça de ter o melhor vice-prefeito do mundo, que foi o Hermínio Minosso. Em compensação, eu tive o pior vice-prefeito, que foi o Vitor Plete. Um abraço O do primeiro Vitor, que teve mandato outra nós semana, né? entrevistamos ele Foi aqui. em 76, depois 76. foi até 84, foi direto? 82. Não, 82. até 82. Naquela época, o mandato era de 4 anos, mas houve mais prorrogação. 2 de prorrogação. Então eu fiquei no primeiro mandato com 6 anos. Era que nem a final da Libertadores, né? Bom, prolongando. Também que igual aquela época Nova Prata hoje, ou mudou muita coisa? Meu Deus. Mudou bastante. Né? Quantos habitantes? Mas 6 anos é um tempo bom, né, pra Na trabalhar. verdade é assim, ó, a questão, nem asfalto, a né? questão de habitantes não é parâmetro porque nós tínhamos Que é os outros- todos os outros distritos, Aham. entendeu? Então a população devia ser igual à de hoje, mas Ou até maior. por causa dos distritos, né? Mas para vocês terem uma ideia, assim, mudança urbana, né? A Luiz Marafon só ia até os bombeiros. Não tinha nem passagem lá, entendeu? A Borges de Medeiros, ela não chegava na rua, o asfalto não chegava na rua da Bochofe lá. Estava aqui mais, Casamento. Não, mas aqui mais para baixo. nessa asfalto, época, né? nos anos 80, era um sítio ali na casa do meu pai. Ah, Ali mas era E a outra que mudou bastante foi a Cônigo Pérez, né? O Cônigo Pérez não tinha calçamento, inclusive aquela parte Mais baixo. com, Não, dois, isso aí com até eu duas lembro. vias, entendeu? Também foi depois, modéstia à parte, foi no meu tempo. Não, pode né? falar aí. A Luiz Marafon também, eu tenho até um dossiê de toda a situação da Luiz Marafon naquela época. Quando se vinha naquela estrada da Luiz Marafon de Protásio Alves, a gente encontrava um penhasco. Eram pedras que se... Né? Então, eu vejo que também nós tivemos que fazer 2 níveis aí, Mas hoje justamente também pela tá dificuldade, assim. Hoje né? também tá assim, né? O quê? Pedras. É bom. Em algum local, é mais buraco do que pedra. Então, Tá difícil nesse aspecto urbanístico, mudou bastante, né? E também na questão de
A questão de edificações. Exato, eu ia dizer, não é nem edifício. Ah, claro, não tinha O nada. primeiro edifício foi naquele período onde tem a Zifarma. Da prefeitura, onde a aquele- esquina. Era o César, Aquele- Jaguts, né? O primeiro edifício foi aquele que é de um pessoal de Veranópolis. O Carlinhos Não, Guedini foi que do mora. Paulo Tomazeta, acho que foi ele que fez, né? Tomazeta, foi o primeiro edifício. Tomazeta. Né? É que era difícil fazer naquela época, né? É. Por isso. E o do Manfred, aquele da esquina, também foi um dos primeiros. Ele foi o segundo. Aquele também eu me lembro de ter acertado alguns detalhes Doutor Adolfo da Moraes. construção do Manfredi também. Qual que é o Manfred? Quer que porque- tinha outra platense uma vez? Aqui, Não, esse ó, aqui é da esquina, aqui da esquina, né? do Santander. Aí. Ah, sim. É. Hoje a gente tem vários prédios e quase um grudado no outro aí, né? Foi tomando um rumo vertical na Lava Prata. Então aqui também, nesse lugar aqui também havia um projeto de um hotel, o Hotel São João Batista Sociedade Anônima. Inclusive construíram umas colunas, alguma coisa assim, depois não foi Nesse prédio aqui. no prédio que é onde é o shopping hoje. Ah, sim. Né? Outra questão, já falando de urbanismo, que é interessante, que às vezes eu conto a história lá da casinha da Maria Louca, é uma casa que ela está no alinhamento antigo da estrada Buarque de Macedo, era um paradouro lá. Tu sabe que essa questão da Buarque de Macedo é um assunto muito interessante. Né? Pena que eu não tenha trazido algumas fotografias de 1907, que foi o enterro da Placidina. Tem duas fotos muito bonitas. Eu vi essa foto no Facebook de alguém aí. Cara, é de arrepiar essa foto. No meu, eu estou publicando isso no Gazeta Cultural Online. Né? Então, a Buarque de Macedo ela foi criada logo depois que surgiram as colônias Alfredo Chaves, a colônia Conde de, atual Garibaldi, e a colônia Dona Isabel, que era Bento Gonçalves. Então, foi criada a Buarque de Macedo de Montenegro para unir com as duas colônias. E era a rota dos imigrantes, né? E depois, quando se consolidou Alfredo Chaves, que surgiu porque sobraram imigrantes aí em Bento Gonçalves, esses imigrantes passaram o Rio das Antas e começaram a ocupar o que é Veranópolis hoje. Que ano, mais ou menos, para nós se 1878, por aí. Porque em 1875 é que surgiram essas colônias aí. Conde de, Dona Isabel e Caxias. Né? Mas Caxias começou em Nova Milano, depois é que foi para lá. Então, a Buarque de Macedo ela surgiu para unir com Montenegro, que era o centro. O centro daqui, tudo ia para Montenegro. A mercadoria daqui ia para Montenegro, de Bento Gonçalves, e vinha de Montenegro todas aquelas mercadorias que não eram produzidas aqui, né? Sim, tem as fotografias, né, daquelas toras de madeira descendo o Rio das Antas até chegar largavam as toras para... E ela ia até Lagoa Vermelha, a Buarque de Macedo. Por isso que depois ela se transformou na BR-470, mas uma coisa quase que me chama a atenção nessa Buarque de Macedo, ela era estrada Buarque de Macedo, desaparece, vira Henrique Lenzi, que é onde nós estamos, né, e depois ela volta a ser Buarque de Macedo. Mas é assim, não só aqui, viu? Se tu fores em Garibaldi, aquela rua sinuosa também ela é Buarque de Macedo. Se tu pegar um mapa, olhar na Lava Prata de cima, tu tem o quadrado das quadras e a Buarque de Macedo ela corta no meio de uma E maneira... se tu passares em Bento pelo batalhão, né? E não, depois quando chega aqui na Salton, por aí, tudo isso é Buarque de Macedo ainda hoje. É verdade aquela história que era a maior estrada do Rio Grande do Sul, a Buarque de Macedo? É isso não? Ora, devia ser, né? Porque naquela época não tinha muito pouca estrada, né? Mas é muito interessante se ver aí a sinuosidade dela, né? E a importância dela. Então, na época, a Buarque de Macedo ela passava aí por São Cristóvão, na frente do cemitério,
descia onde se tem essa parte Curva da sinuosa, Guajuvira, no tudo. Detran, mas aí no Detran ela entrava na quadra. Onde tem a Bento Gonçalves, a empresa Garagem. Bento, aí era a Buarque de Macedo, entendeu? E aqui embaixo, no porta, por aí, era um lodaçal, pelas fotografias aí. Sim, imagina. E aí é o que tu dizes, né? Ela segue aqui, e ela é henriquelense, mas depois ela... Também, não teve uma vez, alguém me falou que o asfalto ele não era onde ele é hoje, ele era por dentro de Nova Prata, não sei se... Não, aí o que existe de assunto sobre isso é a estrada do lado de lá de Nova Prata e do lado de cá de Nova Prata. Então pode ser isso. Isso foi lá na década de 60, 65, 68, por aí. A tal ponto havia uma briga entre um grupo que queria a estrada do lado de lá e outro grupo que queria a estrada do lado de cá. Deve ser por valorização de terras aí da... Normalmente. Olha, Normal. é o que aparece, né? Mas também havia questões urbanísticas, né? Na verdade, não é bom que uma estrada desse porte aí passe pela cidade, né? Perigo. Então, isso fez com que a nossa estrada asfaltada parasse lá em Veranópolis ainda. Antes do CTG, o asfalto chegou até lá e parou por causa Dessa questão. dessa questão aqui. E aqui também vinha o asfalto, e eu acompanhei tudo isso porque eu fazia faculdade em Passo Fundo. Em Passo Fundo fiz letras antes, né? Ah, sim. E eu acompanhei o asfaltamento aí pela Continental e ela parou aí por Nova Araçá também, ela parou por causa dessa indefinição aqui. Né? Interessante. E o que houve foi uma definição do governo Euclides Triquez, que aí definiu que era pro lado de lá, entendeu? Certo. Interessante. E durante sua gestão como prefeito, qual foi aquela que o senhor considera a maior realização? A maior No primeiro conqui- mandato, tivemos dois, vamos começar Não, pelo primeiro é. mandato, a primeira maior conquista para Nova Prata. O primeiro mandato, eu penso que houve uma atuação bastante grande, e aí eu não consigo dimensionar qual foi o maior ou menor, uma aplicação muito grande em educação, a tal ponto que naquela época foi construído o Tiradentes hoje, mas que merece uma explicação. Com a ajuda do Vitor Pleite. Não, ele deve ter me atrapalhado, né? Como tudo, né? É dois alemão aí. Ele deve ter me atrapalhado. Dois alemão. como tudo, né? O que havia naquela época? Aquele terreno vazio, o Tiradentes lá onde é a UX hoje, em aluguel, e aqui o Reinaldo Cherubini. E eu me dispôs a construir o Tiradentes que estava de aluguel. Tinha que construir, era um objetivo meu, né? Até porque eu era professor, o diretor da escola do Aparecida, né? Bom, por um largo tempo eu fui pedindo verba para construir o Tiradentes. Ia no governador, o Guazelli, ele autorizava, ia na Secretaria de Educação, Ayrton Vargas não ia para frente o processo, né? Até que num determinado dia alguém lá na educação me disse: não, se tu pedires verba para construir uma escola de segundo grau, não sai, porque tem verba para primeiro grau só. Então eu disse, bom, então eu vou construir o Reinaldo Cherubini. Por quê? Embora aqui fosse o lugar do Reinaldo Cherubini, mas a escola estava registrada como Tiradentes. Inclusive lá na Secretaria de Educação era o Tiradentes. Então eles não construíram, eles não me deram verbo para construir o Tiradentes porque existia um prédio e porque era a escola de segundo grau. Bom, então eu fiz um processo pedindo para construir a escola Reinaldo Cherubini. A nova sede. Nova sede.
E pensando da seguinte forma, bom, eu construo, depois o Estado que coloque a escola que quiser. Sim. E o município construiu, porque se recebia verba, o município construiu a escola, essa escola aí, mas com uma visão de futuro. Qual era a visão de futuro? O terreno era pequeno, então eu Dulci, que era minha assessora, ela construiu com a possibilidade de 2 pisos. Se não aproveitaram até agora, porque não foram atrás disso aí. E mais, não existia o edifício logo abaixo. E naquela época a visão é que a escola poderia ampliar tanto do lado de lá como do lado de cá. E onde está a SIC hoje, o município, eu como prefeito, o município comprou do Dr. Odoli para a construção do INSS. E inclusive se passou a escritura para o INSS, se iniciou o processo, uma empresa que ganhou a licitação, ela colocou o canteiro de obras e ela quebrou. Por isso que não saiu a construção do INSS. Depois é que esse terreno foi dado para a SIC, que foi construído, né? Então eu acho que a SIC merecia, mas me parece que poderia ter havido assim uma troca de terreno até para que o Tiradentes tivesse mais local. E do lado de cá, onde está sendo construído a Santo Antônio, também esse terreno ficou vazio por muito tempo e poderia ter havido a compra. Tinha um X ali, não, era do lado preto. Não, é para cá. Tem a padaria Santo Antônio. Do lado da padaria para baixo. A padaria Santo Antônio. Uma casa antiga. E a padaria Santo Antônio agora estão construindo um edifício lá. Né? Tá bom. Mas aí nós inauguramos o prédio, aquele prédio lá, nós inauguramos como Reinaldo Cherubini. A viúva do Reinaldo Cherubini foi quem cortou a fita. Também eu tenho bastante foto disso aí. A Sônia Scopel não estava naquela época, né? Como? A Sônia Scopel não era professora ainda naquela época. Eu acho que não sei se tinha nascido. Nós vamos a um pequeno intervalo, né? Daqui a pouco voltamos com mais histórias de Nova Prata com o professor João Carlos Schmidt. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. De volta com Hora Bolas, na presença do nosso convidado, ex-prefeito, advogado, professor João Carlos Schmidt. O senhor foi prefeito e vereador pela antiga Arena, pelo PDS, né? Depois o senhor mudou de partido, foi para o PDT. E ali se elegeu prefeito pela segunda vez. Como foi? Por que houve essa mudança de partido? O senhor se desencantou com os antigos parceiros? Ou houve uma mudança de pensamento próprio? Não. O Leonel Brizola conversou com o senhor. Ele convidou para entrar para o partido. Venha para o PDT. Não foi tanto. A minha convivência foi depois com ele, né? Mas na verdade, assim, não mudou o pensamento, né? As raízes é que influenciaram lá num primeiro momento, né? Porque existiam 2 partidos. Sim. O MDB e a Arena naquela época, né? E quem mandava, assim, no meu florescer político, quem mandava aqui era o MDB.
E estava muito mal. Muito mal. Era uma administração que, de fato, não supria-se os anseios. Também estava em oposição ao governo. Os meus anseios também, né? E o meu pai sempre teve uma vinculação com aquelas pessoas do PSD da época e Arena, né? E eu, enquanto estive na Arena, eu fui muito fiel demais, entendeu? Fiel demais. E depois eu vi que as minhas tendências elas não iam ser supridas pela Arena, não, já era PSD, já não iam ser supridas. Por quê? Porque as minhas origens humildes não me permitem que eu pense, né, em lutar pelos mais abastados. Ah, sim. Entendeu? As minhas origens humildes, se vocês verificarem o histórico de todos os partidos aí, de todos os prefeitos, eles têm, na sua totalidade, uma origem, ao menos não abastada, mas uma origem de pessoas com famílias assim absolutamente estáveis. Eu sou filho de uma costureira e de um patrulheiro da prefeitura, né? Então, sempre morei mal, sempre, né? Então, sempre tive meu pai olhando na carteira para ver se tinha algum dinheiro, coisa dessa ordem, né? Então, isso fez com que eu pensasse... Eu sempre olhava na carteira do meu pai, era diferente. Na centro-esquerda, né? E é o que eu penso hoje, né? Centro-esquerda, né? Só que com a questão de esquerda, houve uma decepção bastante grande. Eu continuo sendo de centro-esquerda, mas não dessa tendência aí que foi derrotada agora. Certo? Então, e por que o do apelido Pinto? Deve ser porque eu fui jogador de futebol, né? Então, campo? Futebol de campo, joguei no Pratense. Né? Fui presidente do Pratense, fui diretor de futebol, né? Aquela conquista que todo mundo se encantou com ela, né? Eu era presidente, só que hoje não dão essa notícia. Mas você imagina o perigo de estar jogando e o Pinto marcando atrás o cara. Era zagueiro? Não. O Pinto Deve ter sido por isso. Cara... Ou crescendo pela ponta, Eu tenho um segredo para lhe contar, seu Schmidt. Por muito tempo não, algumas vezes na padaria Zanotto ali, a mulher, na hora de entregar a fichinha, ela me dizia assim, é para anotar na conta da Sônia, e eu, pode ser. Porque o Felipe, acontecia a mesma coisa com ele. Ele entregava a fichinha e dizia, é para a conta do Durli? Ele, sim, também. Então, o senhor me pagou algum lanche aí. Cara, eu espero o retorno. Agora eu tenho que lhe pagar um café uma hora dessa. Lá na Prisma. Lá na Prisma, quando a gente alugava fita de videocassete. Confundia com o Wander. Não, com o Tibira. Ah, é? Cara, tinha 10 filmes meus na ficha do Tudo Tibira. pornô. Pornô e xadrez. Tibira, pergunta pro doutor João Carlos em que posição ele jogava quando era jogador. Mas agora tu me diz uma coisa, que posição tu jogava quando era jogador aí, pra eu saber melhor, que eu sou professor de xadrez, futebol, aí os caras acham que entendem futebol, não entendem nada. Meio de campo e ponta esquerda. Ponta esquerda. E joguei bastante. Sério, O Dudu não sabe o que é. O Dudu, Vocês que não sabem nada de futebol. Futebol de salão também, nós tínhamos o time do Manivela, que era... Manivela. Tchê, mas assim, essa arte aí do futebol com o senhor, nem o Felipe e nem o Gustavo jogam nada futebol. Não jogo nada. A minha esperança é o Bernardo, É o Bernardo. e o Vicente, que são os filhos do Felipe, né? Esses estão... É que nem eu vi o cigarro, às vezes pula a geração, né? Nós tivemos um clubinho de adolescente lá atrás da casa do senhor, era o Pitágoras Tênis Clube, PTC. E aí vocês colocaram uma... Pitágoras. Lá, Pitágoras por causa do cachorro. Era o meu cachorro, né? Deve ser para a Olimpíada de Matemática. E eles colocaram lá na casinha Pita. E uma vez a polícia bateu lá por causa do Pita. Né? Então, O Pitágoras era o cachorro do Bosquete? Não, hoje eu não sei. Na época Era uma cria daquilo lá. E doutor, depois de um tempo, então o senhor já advogando, um dia se interessou por resgatar a história de Nova Prata, né? E passou a entrevistar o nosso filósofo Paulo Lenzi. Paulo Lenzi.
Na verdade, eu tive um problema muito sério. Eu respondi a 4 processos judiciais e me livrei de todos eles, porque foi uma injustiça bastante grande. E naquela época também eu tive uma depressão muito forte, né? Muito forte. E num determinado momento conversei com o Paulo, já sabia dessa arte dele de contador de histórias, e aí eu ia na terça-feira de noite na casa dele e gravava, né? E nas gravações ainda aparecem muitas risadas minhas de quando ele contava, né? Curava qualquer depressão. E né? isso me ajudou a curar a depressão. Eu tenho 25 fitas gravadas do Paulo Lenze. Então tenho muita coisa para contar ainda, né? Acontece que eu vi que ele já estava avançado na idade, e aí eu apressei em fazer um livro e consegui 15 histórias, e aí eu coloquei mais 15 minhas, né, do futebol, tem algumas bem interessantes, né? Tem algumas do futebol, e outras histórias aí. A criação da UX, que é uma das minhas conquistas de maior relevância, né? Exato. Então, o Paulo Lenze, de fato, conhecia muito e me contou demais sobre a história de Nova Prata, sobre algumas peculiaridades, né? Foi muito interessante. Uma vivência muito boa. O senhor tem material para quantos livros ainda? Uns 3 ou 4? 10 livros eu teria, mais ou menos. Né? Mas me falta um pouco de tempo para... Agora eu estou tentando resgatar a história pela Gazeta Cultural Online. O acesso é de graça, então vocês não precisam se preocupar. Bota ali, faz aparecer aqui depois. Porque 0 hora a gente tem que pagar. Gazeta Cultural de Nova Prata, vocês entram, né? Tá. Inclusive essas fotos aí, elas aparecem, né? Essa da Buarque de Macedo, e a última que eu coloquei foi da passagem de prefeito do Reinaldo Cherubini para o Somavila, que foi um momento histórico muito interessante, porque o PSD nunca tinha perdido eleição aqui. Como o Brizola se elegeu governador, aqui pensaram em colocar um do PTB. E esse do PTB era foi o Guerino Somavila, e era de Nova Bassano, porque Nova Bassano tinha essa peculiaridade, ser oposição aqui. E o Somavila era dos líderes do PTB mais fortes, né? Então tem essa foto aí com todos os vereadores da época, e eu coloco assim, elite política. E vocês analisem a elite política daquela época, né? Sim. A qualidade em todos os níveis, das pessoas, das pessoas que atuavam naquela época na vereança. João Carlos, eu vejo também pela internet, por rede social, que o senhor é muito engajado no lado idoso também. Como é que está o trabalho lá, em que tem alguma necessidade, alguma coisa? Ele está interessado já com investimento. Então, ele ia comprar Bitcoin, mas vamos investir lá, que lá é o futuro. Esse interesse de vocês aí, eu posso ajuda também colocá-lo no papel com um contrato de mútuo, né? O cara paga hoje e... É um plano para o futuro. Mas é assim, ó, primeiro, eu preciso distinguir. Lá é o residencial da terceira idade, porque a casa do idoso é aqui embaixo. Né? Na verdade é uma necessidade da comunidade, né? Também está na minha história, da história da minha esposa, que nós trouxemos a Liga de Combate ao Câncer para cá e a LBA. E ela, como presidente, como participante, ela se apercebeu que algumas pessoas que eram curadas do câncer ficavam sem família. Inclusive, teve um sujeito que morou depois numa casa aqui do Venâncio, Rodrigues, pai do Pedro, do Preto, e a Liga pagava uma pensão para ele lá, entendeu? Porque ele tinha melhorado o câncer. Então ela começou a conversar comigo e eu fui atrás de uma opção de local, né?
Primeiro no hospital, aí me disseram que o hospital não seria um bom local. E fui no Padre Adelar, por causa do seminário, já conhecia bem aquilo lá. E ele foi parceiro na primeira hora. Então, nós alugamos, depois de 10 meses de negociação com a Mitra, eu criei um Instituto Educacional de Ação Social, Cultural de Ação Social, Madre Gentília Clivati. Por que Madre Gentília Clivati? Porque ela foi diretora do Aparecida, e de uma família Clivati aqui, tia do Júnior, né? Tia do André Perim, de todos esses aí. Sim. E foi no tempo dela que essa parte que a UCS ocupa hoje foi construído com um contrato contrato mútuo. Ela vendia as mensalidades antecipadamente. Né? Tá? Aí esse instituto foi registrado, nós alugamos uma parte do seminário, reformamos tudo, a comunidade participou com R$400 mil, nós recolhemos com rifa, com janta, com promoções, e hoje nós estamos lá com 16 idosos, né? Mas reformamos tudo, tem elevador. Tem elevador, Sim, tem a acessibilidade agora tem que ter. Absoluta, né? Os quartos são todos com banheiro, né? E teria para mais quantos, assim, vamos dizer que necessidade, além dos 16, teria mais capacidade? Teria mais capacidade. Hoje nós tínhamos capacidade para 13, os quartos, nós já reformamos porque os quartos ou existiam ou a gente só dividiu com gesso acartonado, né? E aí nós fizemos mais 2 quartos com 5 lugares por quarto. Então, de 13 vai para 23 e nós temos espaço para ir a 30. Então esse é o... E a manutenção, manter isso aí lá é através de doação, de campanha? A gente sabe que as entidades acreditam em todos os municípios, mas elas, além de talvez alguma ajuda pública, elas estão sempre batalhando de um jeito ou de outro, galetada, almoço, não sei o quê, doação, pedem. Nós temos uma participação de cada família, que é R$2.550. Alguns estão lá pagando menos, até pelas dificuldades, né? E, inclusive, agora nós poderíamos ter mais gente, né? Mas o preço não é muito fácil de ser suprido pela Onde família, é que fica? né? No seminário, No né? seminário. No hospital. Mas a gente faz almoço, faz algumas rifinhas, né? É assim que se Mas mantém. claro que existe uma necessidade absoluta, né? Total. Nós temos enfermeiro, técnico de enfermagem, temos nutricionista. Ali tem até uma vantagem geográfica, está do lado do hospital, se precisar. Isso. Certo. Então, mas é uma realização. É bonito. Para mim também é muito boa, para a Sônia também. Tem uma administradora muito boa também. Então, na verdade, eu acho que marcou bastante bem isso aí. Isso foi uma iniciativa sua, da dona Sônia, voluntária, né? Foi minha, da Sônia, é uma entidade sem fins lucrativos, nós não ganhamos nada, aliás, tivemos que emprestar algum dinheiro, né, para suprir algumas necessidades, né? Então, Mas tá essas bem, ideias aí, Isso é elas... recente. É recente quanto tempo faz que tem? nós começamos e entrou o primeiro sujeito em agosto de 2017. Um ano e pouco, né? Mas olha, nós demoramos 10 meses para negociar com a Mitra, né? E demoramos mais 2 anos e pouco para reformar. O lugar foi muito bom, foi muito bem escolhido. Foi, Sim. É um lugar É um alto, lugarzão ali dentro, bonito. cara. Tem tudo. Tem um SAMU, pátio hospital. muito bom lá. É um lugar Só do folclore maravilhoso. ficava uma vez aí, né? Sim, a primeira reforma nós que Se fizemos. for né? ver, ainda deve ter algum argentino perdido lá, porque eles vinham e não voltavam, né? Os sim, argentinos às vezes vocês acontecia, aí, né? Eles vão vão pagar né? uma... Mas na verdade as camas que nós estamos usando são Sim, camas que sobraram de por lá. 5 anos nós reformamos e hospedamos por 5 anos grupos do festival ali, né? Então, Tinha uma divisão, né? isso aí. Sim. E falando em argentino, o que lhe incomoda mais, o River Plate ou o Vitor Plate?
Não, na verdade, eu tive um incômodo muito grande no passado, eu já disse, eu tive o pior vice-prefeito que alguém poderia. Pior que a Dilma. Não tem dúvida nenhuma, né? É que no Brasil vive o vice-presidencialismo. Então não tem dúvida nenhuma, né? Ainda bem que ele foi teu vice, né? Se fosse o contrário, mas ele não está aqui. Não teria sido vice. E tu chegaste a ler o livro dele? Não. Até porque me disseram que é péssimo, né? Então por isso que eu não... Eu também não li, mas... Tem gente que tem uma assinatura dele aí, tu no braço. Mas eu fiz uma força muito grande nessa última eleição para que o Volney ganhasse, né? Sim. Por consequência, né? Tá? Mas não me incomoda porque eu esqueci. Tá. Melhor assim, né? Melhor assim. Melhor assim. Então o Hora Bolas contou com a ilustre presença do nosso amigo, colega, né? Advogado, professor, ex-prefeito de Nova Prata, um idealista, um batalhador de coisas boas para a nossa cidade, né? Que relatou um pouco, né, dos seus trabalhos, dos seus objetivos e sempre trabalhando em prol da comunidade, né? Professor João Carlos Schmidt, que agora vai nos deixar uma mensagem, né, de fé, esperança e otimismo. Somos uma locomotiva em direção à Lua. Depois o pessoal lá faz a montagem. Agora ele quer dar apareceram alguma coisa de Isso aí, agradecimento? uma mensagem para os nossos amigos. Além dessa mensagem, além dessa mensagem que é fundamental, né, para que a juventude possa se nortear em alguma coisa útil, né? Claro, que ela está completamente perdida. Você tem mais alguma mensagem para passar aí? A mensagem sempre tem que existir, né? Na verdade, eu sempre pautei a minha vida justamente por uma atuação na comunidade, né? Participei de muitos movimentos aí, também no futebol, na política, e o que eu gostaria mesmo de dizer é que houvesse um engajamento da população, principalmente do pessoal mais jovem aí, nessas atividades pela comunidade. E nessa questão política também, todos nós temos uma responsabilidade de não permitir que bajuladores, políticos demagogos, né, mentirosos voltem para a prefeitura. Então e isso só pode acontecer se nós, de boa vontade, nós, pessoas sérias, pessoas que tenham idealismo, tenham uma participação na política também. Muito obrigado. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Então, muito obrigado a todos que estiveram ligados com Hora Bolas pela Conecta Mais Web TV. Agradecemos mais uma vez a atenção, a presença, né, na nossa bancada, né, o Dudo, Lucas, Maicon, Daniel, professor João Carlos e o Gustavo Prates, né, que sou eu. Obrigado, ninguém me apresenta, né? Dudu, que é o vocalista da banda. Muito o nome dele aqui embaixo. Muito obrigado a todos, até o próximo Hora Bolas. A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções.